apresentar para vocês. Eu sou o Ricardo, né? Hoje eu sou responsável pela parte de marketing comercial aqui da CR2, também sou o responsável pela empresa como um todo, mas eu não vou fazer essa live sozinho hoje. Ah, Juntamente comigo, nós temos a Sorrana e a Juliana, e eu vou abrir um espaço rápido aqui para Sorrana fazer uma breve apresentação e depois, Sorrana, você passa para a Juliana para que ela possa se apresentar também, por favor. Olá, boa tarde. É um prazer receber vocês aqui nessa primeira live da CR2 para fazer, né, essa análise desse resultado de 2025. Acredito que algumas das pessoas já me conhecem aqui, já trataram comigo, eu estou acompanhando a fiscalização desde 2019 no CR2, então fazia todo esse acompanhamento, toda a parte da fiscalização, eu tomava frente disso, mas hoje meu papel é mais voltado para o operacional e para a parte de estratégia, trabalhando nas estratégias internas da CR2, para a gente continuar fornecendo o acompanhamento dos nossos clientes e, obviamente, para que a gente continue mantendo os resultados e a qualidade nas nossas entregas. Então, a minha participação hoje aqui na live vai ser para trazer para vocês mais uma visão técnica, mais estratégica e também combinada à prática da fiscalização que eu tenho durante esses anos e que a Juliana, que eu vou abrir espaço aqui agora para se apresentar, vai poder trazer para vocês mais informações. Olá, pessoal, boa tarde. É uma satisfação enorme ter vocês aqui nessa live. Vocês não sabem o quanto que a gente esperou por esse momento. Acredito que a gente tem muitos clientes aqui participando, pessoas que ainda não são clientes, mas querem conhecer o nosso trabalho. Como a Sorrana falou, né? A gente vem há um bom tempo trabalhando com transparência, sempre se atualizando das informações. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Juliana Oliveira, eu sou especialista em transparência pública, sou pós-graduanda em Direito Público também, sou diretora hoje do time do sucesso do cliente, que faz as análises ali dos portais, que busca sempre as informações para que os nossos clientes estejam sempre atualizados. Excelente, pessoal. Então, vamos lá. Já deu aqui 2h06, então vamos dar andamento até para que a gente consiga cumprir o cronograma da nossa live. Novamente, vamos utilizar os campos de perguntas e respostas aqui. Ao longo da live, vocês vão ver que nós vamos abordar diversos temas e utilizem sempre o campo de perguntas e respostas, que ao final a gente vai selecionar ali. Se não der tempo de responder todas, vamos selecionar ali algumas das principais, para que a gente consiga tirar as principais dúvidas, tanto em relação ao PNTP 2025, a gente já tem algumas informações relevantes também para o PNTP 2026, que nós vamos trazer ao longo dessa live, tá? Só para a gente alinhar logo de início, qual que vai ser a agenda da live? Primeiro ponto que a gente vai tratar vai ser justamente fazer uma análise do resultado geral do PNTP 2025. Então, nós vamos trazer diversos pontos, fazer um comparativo de diversos segmentos. Vamos focar aqui, principalmente em prefeituras e câmaras municipais, tá? Que é o nosso público-alvo, a imensa maioria das entidades analisadas são prefeituras e câmaras. Posteriormente, vamos trazer os destaques positivos em relação ao ciclo de 2025 da fiscalização, tá? Alguns pontos críticos e insights estratégicos que nós observamos relacionados a já começar a pensar em 2026, tá? 2025 encerrou, não tem mais o que ser feito, mas a gente consegue pegar vários insights estratégicos já pensando em 2026. Posteriormente, nós vamos analisar os 3 itens que tiveram maior percentual de não atendidos. Tá? Nós separamos esses 3 itens e vamos mostrar para vocês na prática como resolver, porque esses 3 itens com maior percentual de não atendidos, eles vão entrar na matriz de 2026 também. Então, a gente quer trazer um conteúdo de valor para vocês, para explicar certinho quais foram esses itens, a parte teórica dos itens e mostrar na prática também como resolver esses 3 itens visando 2026. Posteriormente, vamos também
trazer alguns insights de como se preparar para melhorar o resultado de vocês no PNTP 2026. Tá? E aí a gente vai entrar em situações mais estratégicas. Tá? Vamos fugir um pouquinho da parte prática e entrar em situações estratégicas. Como montar um cronograma de publicação de informações em relação a vários pontos que a gente já implanta em quem já é nosso cliente hoje e que vocês podem também implantar isso, mesmo não sendo nossos clientes atualmente. Como que a gente faz, como que a gente executa a nossa metodologia para poder ter os resultados que nós conseguimos atingir aí ano a ano. E, ao final, vamos abrir para resposta das perguntas que vocês vão fazendo ao longo da live. Certo? Então, vamos lá. Vamos entrar agora na análise do resultado geral do PNTP 2025. Sorrana, tu queres compartilhar a tela ou você quer que eu vá passando aqui para você? Eu compartilho aqui, Ricardo. Certinho. Então, vou interromper. E você pode compartilhar, por favor. Só para confirmar, pessoal, dá um ok aí na parte de perguntas e respostas, se vocês estão conseguindo analisar. Isso, pode dar um joinha aí, se vocês estão conseguindo. Ótimo, pode mandar nessa, né? E se tiver qualquer problema, manda aí um sinal para a gente. Nossa moderadora Camila vai estar informando aqui se tiver algum tipo de problema, tá bom? Como o Ricardo falou, agora a gente vai começar a análise do resultado. Eu vou começar a análise desse resultado de uma maneira geral para vocês. Vou trazer aqui os pontos principais. Começo trazendo para vocês a questão dos portais de transparência, quantos foram avaliados no ano de 2025. É importante que a gente entenda a fiscalização como um todo, até para que a gente consiga entender os detalhes dessa fiscalização, porque é uma fiscalização muito robusta, aqui como vocês estão percebendo. 2024, a gente teve já um alto nível de portais sendo avaliado. Em 2025, a gente teve um salto, foi uma massividade de portais muito maiores trazendo para essa fiscalização. Importante ressaltar, e foi especificado ontem pelo próprio auditor da Tricom, que o Rio Grande do Sul se juntou a essa fiscalização, mas o Rio Grande do Sul não representa todo esse número, representa o engajamento de todos os portais de todo o país que fazem parte dessa fiscalização hoje. Então, a gente percebe que todo mundo está engajado no programa cada vez mais. Então, desde 2022, a gente percebe uma crescente. Quando vocês conseguirem consultar o radar, que agora ele está um pouquinho lento pelo número de acessos, vocês vão conseguir perceber que lá também tem um comparativo que é interessante a gente observar. Vamos falar aqui dos selos, né? Os selos, a gente também aqui já percebe que esse ano a gente também já teve uma alta expressividade, tanto em diamante quanto na questão do ouro. O diamante, o que ele revela para a gente? A maturidade dos portais. Portais que estão maduros, que estão publicando as informações corretamente, conseguem diamante. Não é uma questão de um passe de mágica, é realmente ter o seu portal estruturado. Quando a gente vai falar de ouro e prata, a gente está falando em portais que estão em evolução. Normalmente, portais que começam na sua fiscalização já recebendo ouro, a gente sabe que já é um portal bem mais organizado, já tem mais informações, já é mais estruturado. Então, aqui a questão do selo, a gente consegue perceber essas situações específicas dentro do seu portal de transparência. Quando a gente vem falando do índice nacional, por que a gente fala do índice nacional? Para a gente entender, de uma forma geral, como está funcionando o nivelamento dos portais de transparência. Então, em 2024, a gente tinha o percentual de 63,37, né? E aqui a gente percebe um aumento para 2025. Claro que não vai ser um salto tão expressivo, porque os portais ainda estão se adequando, a fiscalização ainda está nivelando muita coisa nacionalmente. Muita coisa que precisa ser melhorada em relação aos portais. E aqui a gente parte para uma análise, entrando já na parte mais específica das prefeituras e câmaras. Quando a gente chega aqui na análise das prefeituras, a gente percebe também um avanço nesse índice, nessa média, e é importante frisar aqui que a parte do executivo, a gente tem mais informações, né, mais volume de dados dentro do portal de transparência. Então, é importante registrar aqui que essa média é uma ótima evolução e mostra que os portais estão cada vez mais se adequando.
No legislativo, nas câmaras, também temos esse percentual de 65,17, que também foi uma evolução de 2024. Então, a gente percebe que a cada ano, mesmo que a fiscalização fique mais difícil, os portais estão se adequando cada vez mais. E esse é o objetivo da fiscalização. E aqui, pessoal, eu vou entrar já começando a chegar na parte que está todo mundo mais interessado, né? Que é saber como é que estão as médias em todo o país. Aqui eu trago para vocês a média por estado, tá? Temos aqui o Pará, o Tocantins e o Sergipe como os estados que a gente tem o maior nível de transparência, né? E por que que o estado do Pará, desde 2022, toma a frente desses resultados? Porque o Pará já trabalha transparência há alguns anos. Para quem não conhece, né, especificamente como começou aqui no Pará a fiscalização, 2013 para 2014, a gente teve o projeto de transparência já. Então, foi a partir daí que o Pará começou a fazer as suas avaliações. Então, é por isso que a gente tem esse resultado expressivo, porque o Pará já trabalha a fiscalização há muitos anos. E isso é fruto de um trabalho que o TCM vem realizando junto com todas as entidades que trabalham engajada para isso. Trouxe para vocês 3 estados também que estão com os piores índices, que é o Piauí, Amapá e Amazonas. São estados que ainda estão trabalhando essa questão da transparência, ainda precisam melhorar, mas buscam esse resultado, tanto que estão muito engajados dentro dessa fiscalização. A gente atende alguns clientes desses estados, a gente percebe a vontade de trabalhar, de entender sobre essa transparência e estruturar os seus portais, e a gente vem conseguindo desenvolver um trabalho muito bom junto a essas equipes. Passo com vocês aqui para avaliação por região. Ricardo? Só fazer um comentário aqui, Sorrana, em relação a todos esses índices, pessoal, para deixar claro, nós filtramos somente prefeituras e câmaras, tá? Então, vocês vão perceber que dá um pouco de diferença de números que foram apresentados ontem, na live que foi feita pela Tricom, porque a Tricom utilizou os dados gerais, então, entre as entidades federais, estaduais, enfim. E aqui a gente está trazendo números específicos de prefeituras e câmaras, tá? Perdão, Sorrana, pode continuar. Tranquilo. Falando aqui das regiões, regiões que estão mais avançadas, Norte, Centro-Oeste e Sul. Sul foi uma surpresa até por eles estarem fora da fiscalização no ano de 2024, mas aqui mostra o comprometimento do Estado. E aqui a gente tem Nordeste e Sudeste ainda precisando melhorar esses índices, mas já trabalhando para isso. Então, a gente percebe que a gente pelo menos está aqui acima de 50% em todas as regiões. Então, a gente está trabalhando bem forte nessa questão da transparência em todo o país, e o Programa Nacional é o principal incentivo, justamente pelo tamanho da sua fiscalização. Agora, pessoal, a gente realmente vai entrar nas especificidades dos itens. Mas aqui eu vou dar um passinho para trás com todo mundo. Acredito que boa parte já entende o que é uma dimensão e o critério, mas eu vou voltar aqui e vou reforçar que isso vai ajudar a nossa companheira Juliana quando ela começar a apresentação dela. Falando de dimensões e critérios, eu vou trazer as dimensões, porque eu vou trazer isso para vocês de uma maneira geral. A Juliana já vai trazer na apresentação dela o mais específico, que é justamente dos critérios. E como eu falo que as dimensões é de uma maneira mais geral? Por que eu estou falando do assunto? Quando a gente fala do assunto, eu digo para vocês que eu estou falando, por exemplo, de despesa. Despesa é uma dimensão, recursos humanos é uma dimensão, informações prioritárias é uma dimensão. Tanto que, por exemplo, dentro de informações prioritárias, eu tenho um critério, que vai ser justamente a pergunta relacionada àquele item. Por exemplo, você possui um sítio oficial de transparência, você possui portal de transparência, esse vai ser um critério, tá? E falando agora sobre as dimensões que tiveram a maior taxa de atendimento na fiscalização. Aqui eu trouxe para vocês informações prioritárias, acessibilidade, informações institucionais, despesas, ouvidoria e receitas, tá? Esses índices, como o Ricardo bem ressaltou, são específicos de prefeituras e câmaras. Então, é por isso que quando vocês utilizarem o filtro geral do radar, ele vai ter alguma diferença, mas se você filtrar especificamente para esses entes, o resultado vai ser esse daqui. Então, a gente percebe que aqui em informações prioritárias, a gente teve um avanço, e todos os anos a gente vê repercutir esse avanço dentro de informações prioritárias. Vou entrar mais detalhadamente agora com vocês
na questão dos índices que ou estagnaram ou caíram. Aqui a gente percebe que eu fiz um comparativo, tá? 2025 para 2024. E eu trouxe os itens que estão basicamente na mesma ordem de 2024. Esses itens eu não organizei dessa maneira. Quando eu fiz o filtro dentro do radar, eu percebi essa informação interessante. Não mudou a ordem dessas informações, ou seja, são informações que a gente volta a repercutir que precisam avanços. Aqui em emenda, a gente teve um retrocesso em parte de renúncia de receitas, a gente teve um avanço, mas esse avanço não é tão significativo quanto deveria ser, porque renúncia de receita já é um item que vem repercutindo desde 2022, mas aqui a gente percebe que a gente teve somente 36,52 de atendimento em 2025. Então, é um item que, na minha opinião, na nossa análise aqui, ele estagnou sim, porque ele não aumentou o seu índice significativamente, tá? Educação, a gente teve avanço, mas ainda é um item que é pouco atendido, muitos relatórios de educação não chegam no portal. A parte de obras, foi ressaltado que teve um avanço. Sim, tivemos um avanço expressivo, mas ainda é um ponto que gera muita dúvida, muito problema na hora de fazer as publicações. Então, aqui a gente tem ainda muito a melhorar. A parte de saúde, outro ponto que estagnou. Por quê? A parte de saúde teve pontos novos de inclusão e os pontos antigos também não foram atendidos. Então, nesse sentido, a gente vê que é um ponto que estagnou realmente, que a gente teve pouca atualização em relação a 2024. E a parte de LGPD e governo digital, tivemos um avanço, mas não um avanço expressivo, e são informações que são significativamente fáceis de resolver. E a gente ainda continua perdurando desde 2024 na mesma ordem, nos mesmos pontos. Então, aqui foi um dado que eu achei interessante trazer para vocês nessa apresentação. Mas nem só de problemas a gente vive, né? A gente tem aqui as informações que a gente teve mais maturidade durante os últimos anos para conseguir resolver e que hoje são problemas que foram resolvidos. Não quer dizer que a gente atende completamente, todo mundo atende e já é um marco resolvido, não. Mas são informações que hoje no portal de transparência estão muito mais estruturadas. Vou falar de informações prioritárias. Muita gente pode dizer que é fácil atender informações prioritárias, mas na minha opinião não é. E isso eu digo por quê? Porque o portal de transparência, ele não é só estar disponibilizado na internet. A gente precisa ter uma organização mínima, precisa ter um acesso facilitado das informações, precisa ter compromisso com a navegabilidade do portal. O portal precisa ser estruturado. Essa é a verdade, para que a gente atenda as informações prioritárias. Porque senão qualquer ente publicaria uma página no portal e atenderia os itens. Mas não é assim que funciona. A gente percebe que hoje a gente tem essas informações mais estruturadas porque há um comprometimento por parte da equipe técnica, né, dos entes, sejam tomando medidas para que resolvam esse problema, junto à equipe técnica externa, por exemplo, para resolver esses dados. É justamente se preocupar com essas informações. E eu trago aqui também a acessibilidade, que entra um pouquinho na questão de informações prioritárias, tá? E a acessibilidade é justamente ter essas informações publicadas no portal. Acessibilidade não é só ter o zoom na sua página ou poder mudar de cor, não. Acessibilidade também é como as informações estão publicadas. Não adianta eu ter toda a documentação, por exemplo, cobrada numa fiscalização e essa informação não está acessível, não está organizada. Então, acessibilidade envolve a organização do portal, envolve respeito à legislação de acessibilidade, envolve a preocupação com o cidadão para que ele consiga acompanhar o seu portal de transparência, porque o portal de transparência já diz, é justamente para me dar transparência às minhas informações e não escondê-las, deixando elas de uma maneira inacessível, tá bom? E, por último, eu vou trazer aqui receitas e despesas. Despesas e receitas, no caso, por que eu trouxe esse item aqui? Hoje, os sistemas, onde essas informações são publicadas, são os sistemas contábeis, né? Os sistemas contábeis, eu digo, porque eu passei por essa dificuldade quando o programa
surgiu, a gente não tinha metade das informações, dos filtros de pesquisa, das informações disponibilizadas, organizadas em uma única página, como é solicitado anteriormente. Hoje os sistemas estão mais organizados, mas isso não se deve especificamente só a sistemas, se deve também à organização interna que deve ser feita dentro do ente, para que essas informações também cheguem atualizadas no seu sistema. Então, é um controle administrativo que precisa ter, é uma organização padronizada que precisa ter dentro do ente, para que ele consiga levar essas informações em tempo hábil para o portal, e, óbvio, também um alinhamento financeiro, criando rotinas dentro do ente. Não adianta a gente ter o melhor sistema, isso eu falo bastante para todos os sistemas, não adianta a gente ter o melhor sistema se a gente não tem as rotinas, tem os cronogramas bem estabelecidos para que essas informações cheguem lá, certo? Então, despesas e receitas, eles são itens essenciais durante a fiscalização. Ou seja, se eu não atendo esses itens, eu não consigo atingir selo. E hoje a gente percebe o número de selos, né, o volume de selos, é devido a essa organização dos itens essenciais, e dentre eles a parte de receitas e despesas, tá? Bom, mas agora que eu trouxe para vocês as informações do que está mais maduro no portal de transparência, eu também vou falar um pouquinho sobre os gargalos, tá? A questão dos gargalos na transparência, a gente fala muito da falta de organização ou a centralização de informações em uma única pessoa ou em um único setor, a dificuldade com o cumprimento de prazos e atualização contínua. Hoje a gente tem prazos diversos dentro da matriz, são vários, são mensais, são quadrimestrais, são anuais, é referente a prazo que é do ano de exercício anterior para atender o exercício que a gente está cumprindo. Então, essa dificuldade gera um problema também. Temos problemas de governança, problemas de comunicação interna, ferramentas inadequadas, tudo isso vai gerando gargalos dentro do ente, ou seja, no final, a informação não chega por diversos itens que estão falhando para que essa informação chegue lá. E aí a gente tem esse reflexo, as informações que são gargalos dentro da fiscalização, como emendas. Emendas, dentro do radar, você consegue perceber que ela está em vermelho, ela teve um retrocesso bem grande. Mas por que ela teve esse retrocesso bem grande? Quer dizer que não tem nada publicado de emenda? Não. O critério cresceu, a gente diz que tem um índice de cobrança de detalhamento muito grande. A gente tem, hoje, sistemas que são pouco estruturados para a publicação dessas informações, e os municípios não têm a rotina de publicação da execução completa das emendas. Quando a gente fala da execução, não quer dizer que ele não publica nada de emendas. Muitas das vezes não publica o detalhamento de como está sendo gasto cada uma dessas informações, cada uma desses itens de emendas, que é cobrado dentro da fiscalização hoje com uma certa taxatividade dos itens. E a Juliana vai falar um pouquinho melhor para vocês, não vou entrar tanto nessa questão desses critérios, e eu vou passar aqui para a ouvidoria. E para que eu vou passar para a ouvidoria? Porque a ouvidoria teve uma variação de atendimento, melhorou, mas ainda não é o ideal. A parte de ouvidoria é justamente quando a gente está olhando para o cidadão. A gente ainda não consegue atender essas informações por completo. Os sistemas não estão estruturados. A gente tem muitas ouvidorias improvisadas, tá? E-mails que não funcionam, formulários que não funcionam, o teu sistema que não funciona de maneira integrada em tempo real. É importante que entenda que o sistema precisa funcionar em tempo real. Eu preciso receber as notificações e responder elas dentro de um prazo. Então, tudo precisa rodar muito bem fechadinho dentro do meu sistema, para que no final eu também consiga gerar o quê? Relatórios. Hoje, não adianta só ter uma ouvidoria registrada no meu portal. Ela precisa funcionar, eu preciso receber notificações, e eu preciso também gerar os relatórios específicos, seja da ouvidoria, ou seja do próprio serviço de informação ao cidadão, que basicamente são sistemas que funcionam juntos, tá? E entro aqui na parte também de saúde. A parte de saúde, como eu falei anteriormente, é importante a gente frisar aqui que ela teve novos itens que foram incluídos já no seu escopo de cobrança, e esses itens, a gente precisa falar principalmente sobre critérios de filas de espera. A gente precisa trabalhar esse critério melhor. Os sistemas, na verdade, eu não vejo outros
praticando isso através de sistemas. A gente aqui gerou um sistema, por exemplo, para atender essas informações, porque a gente não encontrou locais onde conseguisse ter essa informação completa, porque a fila de espera, ela funciona em tempo real. Então, eu preciso estar alimentando ela dentro de um sistema automatizado. E não adianta a gente utilizar, por exemplo, as informações através de planilhas ou PDFs. São sistemas automatizados realmente que a gente precisa para que esse item seja atendido. E tem um problema muito grave dentro da parte de saúde, que é a delegação de informação incorreta. Ou seja, são indicados, muitas vezes, pessoas para assumirem essa pasta e não conseguem levar a informação para lá porque não têm os dados. E esses dados estão realmente ligados à Secretaria de Saúde. Se não tiver um setor bem estruturado, não vai conseguir atender essas informações. Porque, como eu falei, não adianta colocar uma única planilha ou um PDF e dizer que atendeu. Não. Os critérios hoje da parte de saúde são taxativos, porque estabelecem lá o que realmente precisa, certo? E eu vou encerrar minha apresentação por aqui, vou dar o espaço para a Juliana continuar a apresentação dela, e quero deixar aqui só uma observação, que o ciclo de 2025 para 2024, a gente tem problemas realmente ainda que precisam ser resolvidos, mas foi um ciclo muito valioso, a gente conseguiu aprender muita coisa, trocou muita informação, e acredito eu que o ano de 2026 vai ser ainda melhor, porque muita coisa a gente conseguiu reestruturar aqui em 2025, e aplicar essa cultura de trazer essa informação dentro do tempo certo, trazer as pessoas certas para trazerem essa informação para o portal de transparência. Ricardo? Só antes de passar para a Juliana, Sorana, quero fazer só um comentário em relação a duas situações que você tratou. Primeiro, em relação à questão dos sistemas. Quando a gente fala de sistema contábil, pessoal, a gente está falando dos sistemas internos de gestão. Então, vou falar algumas empresas aqui que fornecem esse tipo de sistema, até para citar exemplos. Então, Aspec, Fiorilli, Coplan, no Mato Grosso, tem a Beta Sistemas, IPM, enfim, tem diversos sistemas, e esses sistemas eles são muito regionalizados. Cada estado tem o seu sistema ali que é mais forte dentro daquela determinada região. E o que aconteceu? Na verdade, o que vem acontecendo ao longo do tempo. Os sistemas eles foram criados para atender determinadas leis federais, e quando surgiu o PNTP, houve um gap muito grande em relação à adequação desses sistemas às exigências da matriz de avaliação. E ano a ano, conforme a matriz vem sendo atualizada, sempre que existe um novo item, existe também uma certa demora dos sistemas para poder fazer os ajustes àquela matriz. Quando a gente fala, por exemplo, de saúde, que a gente fala hoje da lista de espera, é um ponto que ele, como a Sorana citou, ele tem que ser atualizado em tempo real. Então, tem que haver, acredito que várias e várias secretarias de saúde municipais têm um sistema interno que tem esse controle. Às vezes não é nenhum sistema, é uma planilha, é algum tipo de organização interna que tem ali. E precisam ser disponibilizadas essas informações em tempo real para o portal. Não adianta pegar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, fazer uma força-tarefa, juntar essa informação e publicar. Porque vai sempre estar... A gente até brinca que é igual o cachorro correndo atrás do rabo, ele vai estar sempre dando volta ali e nunca vai conseguir pegar. Então, o que eu quero trazer de reflexão para vocês? Que existe, sim, um problema relacionado ao sistema, mas o principal problema que a gente observa hoje, acredito que tem que haver um pensamento de que a transparência, ela é sempre o final de um processo interno. Então, tudo que vai entrar no portal da transparência é o final de um processo interno. Então, quando a gente fala de emenda, quando a gente fala de ouvidoria, de saúde, de qualquer item, ele vai ser sempre o final de um processo interno. Então, é muito importante que exista, a gente vai abordar isso um pouquinho mais para frente também, uma organização interna, primeiramente, depois uma organização de processos, para que essa informação chegue ao final corretamente, dentro do prazo, no portal da transparência, tá? Juliana, pode dar andamento, por favor.
Você vai compartilhar aí, Juliana? Ou quer que a Sorrana continue ou que eu compartilhe? Posso compartilhar aqui, que eu vou apresentar algumas páginas do portal CR2. Gostaria de compartilhar. Então, pode interromper, por favor, Sorrana. Vou aproveitar, pessoal, também, se surgiu alguma dúvida durante as informações que a Sorrana trouxe, vão fazendo envio, por favor, ali na ferramenta de perguntas e respostas, que ao final a gente vai responder todas essas perguntas, tá? Tá aparecendo a minha tela, Ricardo Sorrana? Sim. Tá. Hoje eu vou trazer aqui 3 itens, né, com o maior percentual de não atendidos. Esses itens, eles vieram no gráfico, né, que está disponibilizado no site do Radar, não sei se todos já tiveram acesso, mas foram pontos recorrentes em todo o país, tá? Isso só reforça que a gente tem muitos desafios ainda significativos para a consolidação da transparência. E quais foram esses itens que tiveram ali o menor percentual de atendimento na fiscalização de 2025? A gente teve aqui a lista de espera de regulação, de consultas, exames e procedimentos, que teve um atendimento só de 24,23%, tá, entre os fiscalizados no ano de 2025. A gente teve também o plano estratégico institucional, por mais que seja um item que já está na matriz de avaliação desde do ano de 2024, ele ainda está com um percentual de não atendido significativo aqui. No gráfico demonstrado, a gente teve só 27,44% de entes atendendo a esse critério, tá? E a gente tem a questão da emenda PIX. Muito se confunde dimensão e critério, como a Sorrana falou. Na live de apresentação do programa, né, eles informaram que a emenda ela teve ali o pior desempenho nessa fiscalização. Só que quando a gente consegue observar por critério, o critério dela é o de, deixa eu verificar, o 17.2, que é o critério que trata desse item, ele que teve o pior desempenho, digamos assim, que foi apenas de 27,90% na avaliação, tá? É importante ressaltar que eu não consigo fazer um comparativo com o ano de 2024. O ano de 2024, a gente não tinha ali o pedido de lista de espera de regulação. É um tópico novo que entrou na matriz de avaliação no ano de 2025, e as emendas PIX, quando pede a sua execução orçamentária, ela também foi um tópico novo que entrou nesse ano, então muitas prefeituras e câmaras realmente tiveram essas dificuldades, tá? Por que tantas entidades falham nesse item? É importante ressaltar que existem pontos recorrentes de não atendimentos a esses critérios. O primeiro é a falta de fluxo interno definido. As prefeituras e câmaras, elas têm ali os setores, mas se não existir um fluxo interno definido, essa informação ela não vai chegar na transparência, tá? A gente tem também a ausência de página específica para o item, para o critério. Se vocês pegarem a matriz a cartilha de orientação do Programa Nacional, ele vai trazer várias orientações de cada critério que é analisado. E em várias, ele informa, eu quero uma página específica para esse item. E muitos entes, às vezes, pecam nessa informação e deixam ali de conseguir o selo de qualidade em transparência pública. Só um minutinho. A gente também tem como outro fator a falta de setor responsável pelo envio de dados. Quem é cliente da CR2 sabe que a gente sempre cobra um responsável ali pela informação. Isso funciona, gente. A gente precisa de uma pessoa responsável, de um setor responsável para que essa informação ela chegue na transparência, tá? Então, isso hoje é uma grande falha que faz com que esses critérios não sejam atendidos. E a gente tem também a dependência de práticas manuais ainda, sem padronização. As prefeituras e câmaras, elas não buscam tecnologias atualizadas, formas de envio, automação, e isso faz com que essa dependência de prática manuais sem padronização ainda seja uma falha, né, para que esse critério ele não seja atendido. E, por fim, a gente vai ter aqui o desconhecimento dos requisitos da matriz, a falta de conhecimento da matriz de avaliação, da cartilha de orientação, das informações que são disponibilizadas, a gente vê aí muita live de tribunal falando sobre cada tópico, e isso faz com que a prefeitura ou câmara não consiga atender aquele determinado critério, tá? A gente também trouxe
uma análise mais estratégica de cada ponto que não foi atendido na fiscalização de 2025, que teve aquele pior índice, né, de avaliação como não atendido. A gente tem aqui na lista de espera, né, da regulação. Hoje, as prefeituras elas têm muitas dificuldades de gerar um relatório, e esse relatório ele vem com todas as informações que a matriz solicita. Se a gente for pegar a matriz de avaliação, ela quer que disponibilize lá o exame que a pessoa vai fazer, ou o procedimento que aquele cidadão do município está aguardando, qual o prazo que ele vai aguardar, o número do cartão SUS, um telefone de contato, qual o status dele na fila, e hoje os municípios eles têm muita dificuldade em trazer essa informação, tá? A gente precisa também ter um fluxo simples de envio. Esse envio e validação é entender o que precisa ser publicado e publicar essa informação, tá? Hoje a gente tem o portal CR2 que traz essa estrutura, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um cliente meu que foi diamante e que tem essas informações todas organizadas, tá? E a gente tem também a página própria, página específica para essa seção de informação. Volto a ressaltar. Se a gente for buscar na cartilha de orientação do programa, ele vai te dizer, olha, essa informação ela precisa estar em campo específico no seu portal de transparência. E muita gente ainda perde por conta desse tópico. A gente acha assim que que a fiscalização não vai conseguir lembrar desse requisito que é avaliado, mas não, gente, eles avaliam, eles olham, eles verificam se está em campos específicos, e tudo isso, como eu posso dizer, são formas estratégicas da gente conseguir alcançar o atendimento desse critério, tá? E a gente volta aqui para o 17.2, que são a situação das emendas PIX. É uma informação nova, o pedido da execução financeira dessa emenda, tá? Então, a princípio, desde que a emenda parlamentar entrou no programa, os municípios eles tiveram muita dificuldade em trazer esses dados, a gente sempre orientando, né, incentivando a publicação. O que precisa ser feito inicialmente, como estratégia, é fazer um levantamento de todas as emendas recebidas. A partir daí, esse material ele precisa chegar no portal de transparência. E quando a gente fala de emenda parlamentar, de todas as emendas parlamentares recebidas, o programa ele vai te cobrar uma série histórica disso. E a gente sabe também que muitos gestores que estão à frente hoje não têm dados de gestão anterior. É uma situação bem delicada a parte da transição. E isso dificulta mais a publicação das informações, tá? Volto a ressaltar aqui também que página específica para essas informações precisa ter. A cartilha de avaliação, ela solicita que a execução das emendas, elas precisam estar dentro da página de emendas, isso não pode ser consultado separado, tá? Tem que ter a informação dentro da página de emenda parlamentar. Publicação e a execução completa dos valores. As prefeituras hoje, elas só publicam os dados iniciais da emenda parlamentar e se esquecem da sua execução. Então, foi um dos itens ali que teve ali um percentual de não atendido em toda a fiscalização de 2025, tá? A gente também tem um critério que já vem sendo cobrado há bastante tempo, que é o plano estratégico, o planejamento estratégico da prefeitura, da entidade, da Câmara. Esse planejamento estratégico foi até surpresa eu encontrar ele como um critério não atendido, né? Tanto que a gente reforçou os nossos clientes, mas vamos falar aqui do resultado nacional. Como houve muita troca de gestão, eleição em 2024, novos gestores em 2025, alguns tiveram dificuldade em criar esse planejamento estratégico. Posso até dizer que não tiveram tempo de fazer a criação desse plano. Aqui na CR2 a gente sempre incentiva tudo que a gente pode encaminhar para ajudar o nosso cliente, a gente sempre está ali à disposição dele para ajudar, para encaminhar modelos, para ajudar ele a criar, né, informar o que precisa conter dentro desse plano. E as entidades que tinham um planejamento estratégico, elas não fizeram a atualização, tá? Às vezes elas esquecem que é um documento que precisa sempre ser revisado, pelo menos uma vez ao ano, ele precisa olhar o planejamento estratégico que tem e verificar se de fato ele está atualizado, tá? O portal, a matriz também de avaliação, ela vai pedir para que o portal de transparência de vocês, ele esteja ali um campo específico para essa informação, de fácil acesso, onde a gente consiga consultar ali o planejamento estratégico de vocês. E volto a ressaltar, planos que têm uma vigência ali de 4 anos, eles precisam de revisão anualmente. É importante ressaltar também que como é que a gente vai fazer para resolver, né? Além de tudo que eu falei, como é que a gente consegue fazer? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui na CR2 de clientes
de clientes que a gente conseguiu ali ter um bom atendimento com as informações que foram ali, que o PNTP trouxe como as menos atendidas na avaliação de 2025. Quando a gente fala do critério da fila de espera por consultas, exames e serviços de saúde, a gente traz aqui para apresentar para vocês um cliente, esse cliente ele foi diamante 2025, tá? Como é que a gente vem publicando essa informação no nosse portal? Se você pegar a cartilha de orientação, ele vai pedir todos esses dados que a gente traz aqui para vocês no nosso sistema, desde a data de atualização, a data desse registro, o número de paciente, qual é a especialidade, o procedimento, o tempo de espera, o critério de priorização, o contato, caso esse cidadão verifique e queira saber como é que está o andamento da demanda dele, e o status, tá? Todos esses dados, eles são obrigatórios na análise do critério. A gente não pode deixar de informar nenhum desses tópicos. E a CR2, quando a gente recebeu essa matriz, a gente começou a trabalhar em cima desse critério para que o nosso portal ele venha com essa informação. Os nossos clientes eles têm todo o acesso a essa ferramenta que a gente disponibiliza, tá? Trago para vocês um cliente que foi um sucesso na fiscalização e que tem toda a informação publicada. A gente tem também, quando se fala de emendas parlamentares, como é que eu vou conseguir colocar isso dentro do meu portal? Eu trago para vocês um outro cliente que vem publicando também no portal CR2 a informação e que a gente teve um caso de sucesso. Esse cliente também, ele é diamante na fiscalização de 2025. Quando eu seleciono aqui pelo tipo, por emenda Pix, eu consigo ver tudo que o fiscalizador quer analisar, tudo que está na cartilha de orientação, autoria, valor previsto, valor realizado, objeto, e quando eu chego no detalhamento desse cliente, eu consigo visualizar toda a execução que ele pede dessa emenda, o ID do empenho, a descrição, o valor empenhado, o valor liquidado, o número do documento, o tipo beneficiário, tudo é possível encontrar e publicar dentro da estrutura que a CR2 hoje oferece para os clientes dela, tá? E, por fim, o último critério também que não foi atendido, né, que teve um percentual aí dos piores atendimentos, é o planejamento estratégico. Aqui na CR2 também a gente tem uma estrutura onde a gente vem publicando esse material, lembrando que tudo é publicado em página específica, como a avaliação pede, como a cartilha orienta, tá? E a gente tem aqui esse cliente, também que é um cliente diamante. Ele veio com toda a publicação, a disponibilização do planejamento estratégico dele, e ele faz atualizações, ó. Se vocês verificarem aqui, a última atualização, ela está toda disponibilizada. Todo ano eles fazem uma revisão do plano deles e eles atualizam. Isso é de grande importância, porque faz com que a tecnologia que a gente está oferecendo hoje para eles, faz com que eles consigam um selo de qualidade. Então, são casos de sucesso aqui da CR2, com a ferramenta que a gente utiliza, com o nosso portal, que é desenvolvido hoje pela CR2, toda essa estrutura ela vem sendo publicada, e esses clientes eles tiveram ali um selo de qualidade em transparência pública. Por fim, a gente sabe, né, que a transparência ela é constante, as publicações elas precisam ser atualizadas, os cumprimentos dos prazos eles precisam sempre ser seguidos, a gente precisa ter assiduidade com a informação, a gente sempre alerta os nossos clientes, olha, não perde o prazo de publicação. Quando chega ali na virada do mês, a gente lota o e-mail dos clientes solicitando que eles venham trazer essa informação, porque no final o resultado ele é satisfatório. A gente sabe, os clientes que estão ali com a gente, eles sabem o tanto que a gente conversa, que a gente pede que atualize, que a gente orienta, que é justamente para a gente conseguir trazer uma realidade nova para os municípios, né? Tem município que chega aqui com a CR2 com 20% de transparência, e a gente faz um trabalho muito legal, e esse município volta, no resultado final, ele chega ali a 89%, a 98%, então é uma satisfação enorme trabalhar com as prefeituras que reforçam esse compromisso com a gente, tá? Bom, gente, esses 3 itens, eles representam hoje o maior gargalo, né, dos cumprimentos das avaliações do PNTP de 2025. A boa notícia é que todos têm solução, né, como eu apresentei para vocês, a CR2 hoje ela traz essa solução para os clientes que são atendidos por ela, e eu trago também para vocês casos de sucesso. Qualquer cliente que eu apresentei aqui para vocês, vocês podem pesquisar lá no resultado do radar, que vocês vão verificar que eles foram diamante no ano de 2025. Ricardo? Excelente, Ju. Esses 3 critérios aí que a Juliana trouxe,
emendas parlamentares, principalmente, é um dos itens que... Pode interromper, Ju, por favor, até. As três... A emenda parlamentar, perdão, é um dos itens que passaram por mudança no ano passado para esse, certo? A questão da lista de espera foi um item novo em 2025, e o planejamento estratégico envolve muito a situação que a Juliana colocou. Por ter acontecido muitas mudanças devido às eleições municipais do ano passado, então, o que a gente identificou foi justamente isso. O porquê desses critérios terem sido os 3 com pior desempenho. E, novamente, tecnologia é importante, sim, tanto que a gente teve que criar um portal nosso, investir em tecnologia para poder disponibilizar, devido a essa dificuldade dos sistemas de gestão poderem disponibilizar ferramentas específicas ali para atender esses critérios. Mas, novamente, sem organização interna, essa informação dificilmente vai chegar corretamente ali dentro do portal da transparência, dentro do prazo, atendendo a todos os critérios. Estou compartilhando minha tela novamente, pessoal. Só fazer um reforço, tem muita gente que está presente agora que não estava no início, para explicar novamente como que vocês fazem para enviar as perguntas e respostas, tá? Desculpa, como vocês fazem para enviar as perguntas que a gente vai responder ali ao final da live. Então, no canto inferior direito da tela que vocês estão, vocês vão observar esse botãozinho. Quando vocês clicarem aqui, você vai ter essa ferramenta, perguntas e respostas. Então, vocês podem ir fazendo envio dessas perguntas, que ao final nós vamos responder, tá? Agora, voltando ao tópico, para a gente abordar como se preparar para melhorar no PNTT 2026. Tá? Acredito que, como eu falei no início, 2025 já foi, não tem mais o que ser feito, mas o ponto principal aqui, que a gente quis trazer para essa live, é justamente utilizar esse resultado de 2025 como base para buscar melhorar esse resultado em 2026. Porque mesmo quem conquistou um selo diamante, um selo ouro, ainda tem percentuais, ainda tem informações ali que podem ser melhoradas, tá? E o que eu quis trazer aqui para vocês são o que, no nosso entendimento, são pontos fundamentais para melhorar o resultado em 2026. Primeira coisa que tem que ser feita é justamente um diagnóstico completo, pessoal. É importante que todo mundo entenda que esse resultado que foi divulgado na matriz de transparência, ele é o resultado de uma avaliação que foi feita em basicamente 3 momentos de 2025. Tá? O primeiro momento foi uma avaliação do próprio controlador, certo? Que é a autoavaliação. Posteriormente, foi feita uma análise pelos analistas dos tribunais de contas. E, por último, as entidades ali que conseguiram uma certificação, um selo, ainda foi feita uma garantia de qualidade já pela própria Atricom. Tá? Mas, lembrando que todas essas 3 análises foram feitas em datas anteriores. Hoje, pode ser que informações que estavam ali como atendidas quando foi feita a avaliação já estão desatualizadas. Já mudou para uma informação não atendida. Então, esse diagnóstico ele é importante, principalmente agora nesse momento, para que possa identificar onde estão esses gargalos, para que sejam corrigidas, visando já o início da fiscalização de 2026. Eu estava presente ontem, presencialmente, no evento onde foi divulgado o resultado. Tive uma conversa ali com o Volmar em relação já a como que está o planejamento, o cronograma para 2026. E em 2026, o início da fiscalização vai ser antecipado. Então, o cronograma da Atricom é o quê? É divulgar a nova matriz, divulgar
a cartilha, divulgar todo o material do PNTP 2026 já em março, para que exista um tempo hábil. A princípio, toda a matriz de 2025 vai se manter com o acréscimo de algumas informações. Como foi dito ontem mesmo na live, a questão das emendas vai ser um ponto que vai ser cobrado de maneira mais incisiva. Acredito até que ele vai passar a ser um ponto de recomendado, vai passar para obrigatório. Tá? Então, é importante já buscar essas melhorias desde agora, para quando chegar o momento do início da fiscalização de 2026, não precisar passar por sufoco. Tá? Então, esse diagnóstico é importante de ser feito o quanto antes para organizar esses processos internos. Um segundo ponto importante que foi falado pela Sorana, foi falado pela Juliana, está em relação à organização e centralização dessas informações dentro do portal da transparência. O que a gente vê hoje, pessoal? Muitas prefeituras, muitas câmaras que têm a informação, mas está perdida ali pelo meio do portal. Não existe uma página que centralize todas essas informações. E aí, o que acontece? Tanto o cidadão não consegue encontrar, o próprio órgão fiscalizador às vezes não encontra, e acaba sendo classificado como item não atendido, mesmo estando publicado. Posso dar o exemplo de várias informações aqui, por exemplo, LDO, LOA, regulamentação da ouvidoria, regulamentação de LGPD. Às vezes são leis, decretos que estão publicados no meio de todo o acervo de leis e atos normativos e a pessoa não consegue encontrar. Então, essa questão de organizar e centralizar todas essas informações em uma única página, ela é fundamental. E é uma das ações que a gente toma sempre no início, que a gente inicia a parceria com o novo cliente, é justamente essa. Implantar uma página centralizando todas essas informações, tá? Outro ponto que foi também comentado pela Juliana e pela Sorana ao longo da live, foi de ter uma pessoa dentro de cada setor para fornecer essas informações. Só que não é só ter a pessoa. Essa pessoa precisa receber um treinamento para que ela saiba exatamente qual informação que ela tem que disponibilizar no setor dela. Vocês viram emendas parlamentares, saúde. Por que são informações que estão hoje como as de pior desempenho? Porque hoje a grande maioria dos municípios não tem uma pessoa, uma definição específica de qual setor que trata sobre as emendas parlamentares. Na Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde, muitas das vezes, tem essa lista de espera. O problema é o quê? É que dentro desse setor, não tem um responsável por disponibilizar essas informações para o portal. A pessoa não sabe o que ela precisa disponibilizar. Então, é necessário haver esse treinamento com ao menos uma pessoa de cada setor para fornecer essas informações corretamente, dentro dos prazos, atendendo aos critérios, certo? Posteriormente, obviamente, estruturar um calendário de atualização contínua do portal, e essas duas aqui, o treinamento e a estrutura desse calendário, estão muito interligadas, tá? Porque não adianta ter a pessoa e a pessoa não saber qual que é o prazo que ela tem que disponibilizar essa informação, qual que é o critério. Então, principalmente para controladoria, gabinete, secretaria de administração, enfim, qual é o setor hoje que é o responsável por coordenar a transparência dentro da entidade de vocês? Se for a controladoria, é importante que a controladoria estruture um calendário de atualização contínua e defina isso com cada um dos setores internos, seja da prefeitura, seja da Câmara, tá? Porque não adianta ter o que a gente vê muito hoje, não, tem uma pessoa aqui que é a responsável por publicar as informações. Certo, pode ter essa pessoa responsável por publicar, mas não é ela que vai gerar essas informações. Essa informação ela é gerada dentro de setores específicos. Essa pessoa não vai ter acesso a uma lista de espera. Essa pessoa não vai ter acesso às emendas parlamentares. É preciso fornecer para essa pessoa. E funciona ainda melhor se essas informações forem publicadas diretamente por essas pessoas, dentro do portal, dentro do site, enfim, dentro do sistema que for utilizado, tá? Outro ponto importante é revisar constantemente o portal
para garantir o atendimento dos critérios. Essa questão de revisar o portal, ela é fundamental, tá? Porque, novamente, não adianta fazer uma força-tarefa, todo mundo disponibiliza as informações, porque daqui a 30, 60 dias, se não houver uma publicação constante, uma atualização constante, as informações vão estar desatualizadas. Por isso que a gente vê muitas entidades que, na autoavaliação, se avaliam como diamante, como ouro, mas no tribunal, quando chega lá para fazer a avaliação, essa nota cai drasticamente. Porque, novamente, é preciso haver uma manutenção constante dessas informações. E, se não existe uma revisão, como que vai ser cobrado dos setores internos para poder manter essas informações atualizadas? Então, vocês vão perceber que cada um desses pontos, eles estão interligados. Então, se não existe revisão, como que você vai identificar o que falta para poder cobrar isso internamente dos setores? Certo? E, por último, ter relatórios constantes para mostrar ao ordenador de despesas essa evolução. Porque, pessoal, a gente passa muito por isso também com os nossos próprios clientes. Tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é basicamente a estrutura da metodologia que a gente implanta na nossa assessoria. E eu garanto para vocês, quando existe a participação do ordenador de despesas, óbvio, o ordenador de despesas ele não vai estar acompanhando o tempo todo. Mas é muito importante que, pelo menos uma vez por mês, seja entregue para ele um relatório mostrando quem são os setores que estão com critérios não atendidos, quem é a pessoa responsável daquele setor. Porque, assim, é diferente a CR2 cobrar, é diferente o controle interno cobrar, e vocês sabem que é muito diferente quando o próprio presidente da Câmara, o prefeito ou o chefe de gabinete do prefeito chega e faz uma cobrança em relação à disponibilização dessas informações. Porque, no final das contas, pessoal, acredito que tem muita gente aqui participando dessa nossa live que são cargos técnicos, são ligados a setores técnicos da prefeitura. Mas, no final das contas, o maior interessado em todo esse processo é o presidente, é o prefeito. Tá? Porque, quando chega uma notificação, essa notificação ela vai em nome do prefeito, ela vai em nome do presidente. Hoje em dia, com a questão da responsabilidade solidária, estão envolvendo, sim, controladores, estão envolvendo os setores responsáveis pelas informações, mas para que isso aconteça, é muito importante que exista uma forma de se documentar todo esse processo de informação. Então, por exemplo, você acha que o controle interno ele vai conseguir uma informação da Secretaria de Saúde? Dificilmente. Essa informação ela tem que ser disponibilizada por alguém da secretaria. Mas se o controle interno não formaliza uma cobrança dessa informação, através de um ofício, através de um memorando, que seja, algum documento interno, notificando aquele setor de que ele precisa disponibilizar essa informação, como que no momento de uma notificação, ele vai conseguir comprovar de que aquilo foi cobrado, de que aquilo foi treinado, de que aquilo foi solicitado para aquele determinado setor? Tá? Então, esses pontos fundamentais aqui, eles são o que vai trazer sucesso para vocês. Tá? E aí, eu até deixei aqui sublinhado por último, porque, assim, é fácil falar, né? É fácil eu dizer para vocês que tudo isso aqui é fundamental para que se consiga um resultado. Mas a gente sabe que a realidade das prefeituras e câmaras hoje, principalmente dos municípios menores, ela é muito complicada. Existe uma escassez muito grande de mão de obra. E, principalmente, mão de obra com tempo e com conhecimento técnico para conseguir implantar tudo isso. Qual que é a realidade das controladorias hoje? Quando existe um controlador dedicado, que muitas das vezes o controlador ele não exerce sua função de controlador, quando existe essa pessoa dedicada à controladoria, essa pessoa ela não tem a demanda somente da transparência. Ela tem toda a rotina que ela precisa cumprir. Aparecer de licitação, acompanhar a gestão de frotas, enfim. E aí, como que vai sobrar tempo para uma pessoa dar conta de todas as demandas e ainda cuidar de todo esse processo? Por isso que
eu coloquei aqui grifado que, se existir uma defasagem de mão de obra com tempo e com conhecimento técnico dentro da entidade de vocês, é possível que vocês considerem buscar um apoio técnico especializado para conseguir fazer a implantação desses pontos dentro da entidade, tá? E aí, o que acontece, pessoal? É importante também vocês entenderem que o PNTP, ele não tem efeito punitivo, certo? A Tricom, ela não tem competência para chegar e notificar, enfim, aplicar qualquer tipo de sanção à entidade pública. Porém, qual que é o cenário hoje do Brasil? O PNTP, ele é utilizado como base para que os órgãos fiscalizadores, principalmente Tribunal de Contas e Ministério Público, utilizem o resultado do PNTP para poder acionar as entidades. E como que é feito isso? Através de notificações, citações, recomendações. E eu trouxe até alguns exemplos aqui para mostrar para vocês como que isso costuma chegar. Então, aqui, por exemplo, tem uma notificação do Ministério Público, outra notificação do Ministério Público, notificação do Tribunal de Contas. E quando essa notificação ela é expedida, ela é feita com base no resultado do PNTP e é sempre dado um prazo de 20 dias, 10 dias, 15 dias, varia muito, obviamente, conforme o órgão fiscalizador. E a partir do momento que essa notificação é recebida, é preciso dar uma resposta a esse órgão fiscalizador, e essa resposta, ela não é uma justificativa do porquê a informação não está lá. Ela tem que ser dada uma resposta mostrando que esse item que naquele momento estava como não atendido, hoje ele já foi resolvido e essa informação está disponível lá dentro do portal da transparência, tá? Se essa notificação não for respondida, mostrando de que essas informações foram resolvidas, foram publicadas, foram atualizadas, pode sim evoluir para aplicação de multa administrativa. E lembrem que eu comentei sobre a questão da responsabilidade solidária. Cada vez mais essas notificações, elas estão envolvendo não só o prefeito, estão envolvendo também os controladores. Porque no entendimento dos órgãos fiscalizadores, a controladoria, ela é o setor responsável por garantir que aquela entidade consiga atender a toda a legislação vigente, tá? E, pessoal, o que é legal a gente trazer? Que, quando existe esse tipo de problema relacionado à notificação, o que acontece? Imprensa, oposição, adora pegar esse tipo de informação para atacar o gestor, para atacar o prefeito, para atacar o presidente da Câmara. E isso gera um desgaste político muito grande. Agora, quando vocês conseguem um selo diamante, um selo ouro para a entidade de vocês, acontece justamente o oposto. Então, as notícias, o compartilhamento em grupo de WhatsApp, tudo isso vai ser justamente para ressaltar a conquista da gestão. Óbvio, o nome citado vai ser sempre o do prefeito, do presidente da Câmara. Mas o reflexo disso tudo é um reconhecimento de vocês. É um reconhecimento do controlador, é um reconhecimento do chefe de gabinete, do secretário de administração, da contabilidade, de que quando esse resultado ele é conquistado, ele é utilizado para o ganho de capital político. A gente sabe que, no final das contas, até brinco que prefeitura, Câmara, tudo, no final das contas, vai se resumir em política, pessoal. Então, hoje, o PNTP, o resultado do PNTP, ele é utilizado tanto para efeito negativo, quanto para efeitos positivos também. Então, até trouxe alguns clientes nossos aqui, Rebouças é cliente nosso, Marituba é cliente nosso, Óbidos é cliente nosso, de prefeitos, presidentes de Câmara que foram reconhecidos e que tiveram notícias publicadas aí no G1 e outros portais de notícia, tá? E para a gente finalizar, pessoal, para já passar para a parte de perguntas e respostas, eu quero deixar aqui alguns dos nossos resultados, tá? Então, agora em 2026, em 2025, aqui na CR2, nós conseguimos 156 selos diamantes, 63 selos ouro e 16 selos prata para os nossos clientes. E assim,
82% dos nossos clientes conquistaram algum selo de transparência, tá? E a nossa proposta de valor é o quê? É garantir a conquista do selo diamante para os nossos clientes, desde que forneçam as informações que a gente treina, que a gente cobra, que a gente faz esse acompanhamento. Porém, mesmo a gente não consegue 100% dos selos, justamente pelos problemas que a gente vem enfrentando em relação à série histórica. Então, teve muito cliente nosso que ficou com nível elevado porque não tinha informação da gestão que saiu de 2024. Então, mesmo problema que vocês passam, os nossos clientes passam também. A grande diferença é que a gente consegue disponibilizar para os nossos clientes uma equipe técnica com tempo e com conhecimento técnico para fazer todo esse acompanhamento, tá? Eu queria até fazer uma sugestão para vocês em relação a chegar no Google e pesquisar por CR2 Transparência Pública e entrar aqui na parte de avaliações para que vocês tenham um feedback de quem já é nosso cliente, o que eles acham do nosso trabalho. Então, aqui vocês vão observar que tem 149 avaliações e uma média de 4,9 de 5, né? De 4,9 de 5 em relação ao que os nossos clientes acham do nosso trabalho, tá? E eu trouxe alguns tópicos de como que a gente consegue esses resultados. Então, bom, hoje a gente tem uma equipe de 57 especialistas, tá? Esses especialistas são coordenados pela Sorrana, pela Juliana. Nós temos hoje 6 setores diferentes aqui dentro, que tratam justamente de fazer todo esse acompanhamento com quem é nosso cliente. E nesse momento, a gente está com 345 clientes em 22 estados do Brasil, tá? Muitos desses clientes são clientes que não são avaliados pelo PNTP, tá? Só para explicar para vocês o porquê dessa diferença aqui, né? São clientes que não são avaliados pelo PNTP, como a RPPS, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, órgãos estaduais, enfim. E hoje a gente está presente em 22 estados do Brasil, tá? Outros pontos importantes, principalmente fornecimento de mão de obra com tempo e com conhecimento técnico, que eu acabei de citar. A gente trabalha com uma metodologia ativa e não passiva, tá? Então, pessoal, sendo bem sincero com vocês, quase 100% das prefeituras e câmaras hoje tem site, tem sistema de gestão, tem sistema contábil. A grande questão é, existe um acompanhamento ativo para que esses sistemas sejam alimentados da maneira correta? Existe um treinamento com as equipes internas? Existe um monitoramento contínuo para poder cobrar internamente os setores para manter essas informações atualizadas corretamente? Então, basicamente, é isso que a gente resolve com o nosso trabalho de assessoria, tá? E para finalizar, pessoal, para a gente passar aqui para a parte de perguntas e respostas, eu quero disponibilizar para todo mundo que está participando aqui da live a oportunidade de fazer um diagnóstico gratuito do portal da transparência de vocês, tá? Então, basta, se você estiver usando o computador, é só pegar o telefone e ler esse QR Code. Vocês vão ser redirecionados ali para uma página de agendamento de diagnóstico, tá? Esse diagnóstico é gratuito, sem nenhum tipo de compromisso, tá? A ideia desse diagnóstico é poder mostrar para vocês, hoje, quais são as irregularidades que estão presentes no portal da transparência, para que vocês possam fazer um acompanhamento, resolver essas demandas, já avisando a fiscalização de 2026, tá? Então, até deixei aqui que é o primeiro passo rumo ao selo diamante de 2026, tá? E quem estiver usando o celular para acompanhar a live, basta entrar aí no navegador de vocês e digitar cr2.co/live, que vocês também vão ser redirecionados para solicitar esse diagnóstico gratuito. Certo, pessoal? Eu vou deixar um pouquinho aqui nessa tela, mas eu queria solicitar para todo mundo que está participando aqui em relação às perguntas e respostas. Tiveram poucas aqui, perguntas e respostas feitas, para que a gente possa responder. Lembrem, no canto inferior direito, vocês vão ter ali as ferramentas da reunião,
E dentro das ferramentas da reunião, vocês vão ter ali o item perguntas e respostas. É só utilizar esse campo para poder enviar perguntas para que a gente possa responder para vocês. Tá ok? Eu vou até voltar aqui. Certo, eu acabei de receber uma pergunta aqui. A Elissandra, por que o relatório não vem apenas com as pendências que faltam? Acredito que a Elissandra, eu acho que é nosso cliente, né, Ju? Qual que é o município, Elissandra? Só para a gente identificar se você é cliente nosso ou não. Mas se você estiver falando do nosso relatório de acompanhamento, isso, se você estiver falando do nosso relatório de acompanhamento, por que a gente não envia somente com as pendências que faltam? É justamente para que o gestor veja que todas as secretarias, que o próprio prefeito, que o próprio presidente da Câmara vejam a quantidade de itens que vocês estão atendendo também. Não só mostrar o que falta, e sim a quantidade do que já foi atendido. Tá? Por isso que os relatórios de acompanhamento a gente sempre envia com todos os itens atendidos e também com os itens não atendidos, tá? Mas a gente está implantando, Alessandra, inclusive agora para 2026, a disponibilização desse relatório de acompanhamento para que você possa internamente já fazer esse filtro, tá? Ele não vai ser mais disponibilizado naquele documento. Dentro do próprio portal CR2, você vai ter acesso ao relatório completo e você vai poder filtrar por itens atendidos, não atendidos, pelo nome do responsável, pelo critério, pela dimensão. Então, agora, para o início de janeiro, a gente já vai lançar essa atualização para 2026 e vamos fazer também lives exclusivas para os clientes para ir mostrando todas essas atualizações, tá? Exatamente, Marcos. Então, tem um relatório específico só das pendências também, tá? Eu vou voltar aqui, pessoal, para mostrar... para mostrar novamente aqui para vocês como que utiliza para fazer as perguntas aqui na live, para a gente poder finalizar, tá? Então, vamos lá. Na tela que vocês estão aí, vocês vão pegar aqui no canto inferior direito e perguntas e respostas, tá? A gente vai ficar aqui mais uns 5 minutinhos para poder responder essas perguntas, tá? Muito obrigado. A Nelly Elza, são necessários para manter, fiquei com dúvida em relação às emendas parlamentares, o que vai ser preciso disponibilizar. Nelly Elza, você, só para eu entender, você é nossa cliente ou não? Se você for nossa cliente, a gente vai fazer, a gente tem o treinamento individual, tá? Não sei se você é responsável dentro da prefeitura por poder disponibilizar essas informações ou não, mas toda entidade que é nossa cliente, existe uma pessoa dentro da prefeitura responsável por receber esse treinamento individual, tá? Então, não sei se é você ou não. Caso seja você e você, por algum motivo, tenha dúvidas, é só marcar com a nossa equipe que a gente faz o treinamento individual com você. Mas, de qualquer forma, a gente também está, agora para janeiro de 2026, com uma programação. Toda semana nós vamos fazer lives, inclusive já fica o convite para todo mundo que está aqui, que a partir do dia 7 de janeiro de 2026, nós vamos realizar lives semanais, toda quarta-feira, às 14 horas. Tá? Essas lives vão ser abertas tanto para clientes quanto para não clientes. E para quem é cliente, nós vamos ter lives específicas e também tem os nossos treinamentos individuais, tá? Certo. Chegou uma pergunta anônima aqui. Tínhamos selo prata e esse ano caiu para elevado. Várias coisas que divulgamos não foram consideradas na revisão. Como fazer recurso para a Tricom? Vamos lá. O recurso, pessoal, ele não é para a Tricom mais, tá? A Tricom não vai mais mudar o resultado que foi divulgado, tá? O recurso que a gente fala, ele já vai ser a partir do momento que a prefeitura, que a Câmara receber algum tipo de notificação, certo? Então, é muito importante que todo mundo que está participando aqui,
que teve itens essenciais, itens obrigatórios que não foram atendidos, é importantíssimo corrigir esses itens, tá? Para no momento que chegar algum tipo de notificação, você já vai responder essa notificação informando de que essa informação já está publicada, já está atualizada lá. Quando você resolve o item e responde essa notificação, seja do Ministério Público, Tribunal de Contas, automaticamente essa notificação não evolui. Não evolui para uma multa, não evolui para um processo de improbidade administrativa. Certinho? Mas para a Tricom não existe mais recurso, tá, pessoal? A pergunta da Alessandra foi louvável. Agora, nessa reta final, seria bom mandar um relatório específico somente com as pendências, explicando aqui ao responsável, Câmara de Pau-d'Arco. Exatamente, pessoal. Essa questão de mandar um relatório só com as pendências, a gente vem mandando de maneira individual, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Digamos que você é o responsável pelas informações da contabilidade. Dentro da contabilidade, a gente tem réu, RGF, a gente tem receita, despesas, enfim, tem uma série de itens ali da contabilidade. Quando a gente faz a cobrança, entre aspas, da pessoa responsável pela contabilidade, essa relação só dos itens pendentes, ela é enviada para essa pessoa, tá? Só para deixar claro. O que a gente não faz é mandar de maneira geral para toda a entidade só os itens pendentes. Porque, no nosso entendimento, como já vão os itens que estão atendidos e não atendidos, vocês podem fazer esse filtro de uma forma geral. Mas a pessoa responsável por aquele critério, por aquela dimensão, ela recebe sim, tá? Só os itens pendentes dela, tá ok? Mas, novamente, como a gente já identificou que foi um pedido de alguns clientes nossos também, pessoal, no sistema que vai ser implantado para 2026, esses relatórios em PDF, eles vão acabar, tá? Os relatórios de acompanhamento, eles vão ficar disponíveis dentro do portal CR2, para que todo mundo tenha acesso e utilize todos os filtros que quiser. Então, por exemplo, eu quero ver só os itens não atendidos da contabilidade. Vou lá, faço o meu filtro e eu vou ter acesso. Vai ser, inclusive, muito parecido com os filtros da Tricom, tá, pessoal? Com os filtros do Radar. Para justamente deixar uma coisa mais personalizada para vocês, para que vocês possam fazer esses diversos filtros, tá? Mas, muito obrigado, Alexandra, todo mundo que está mandando. É uma situação que a gente vem tratando junto aos nossos clientes também, para buscar sempre evoluir e melhorar, tá, pessoal? Excelente. Elielza, obrigado, tá? E tu já foi também um case que a gente conseguiu uma evolução muito legal. Obrigado pela participação, tá? Elisandra, muito obrigado também. Câmara de Palestina, novamente, Diamante. Obrigado pela parceria, tá? Paulinha, em relação às obras executadas pelo município, todas deverão constar no portal da transparência? Juliana Sorrana, quem quer responder essa? Posso responder, Ricardo? Vou passar para a Juliana aqui, Paulinha, que a Juliana, assim, eu poderia responder, mas acho que é importante explicar, Juliana, inclusive a questão das obras paralisadas, tá? Sim. Pode ficar Paulinha, todas as obras do município, sem separar por secretarias, elas precisam estar publicadas, tá? Quando a fiscalização, ela analisa, ela busca por todas as obras, independente se a obra for da educação, se for a construção de uma escola, se for a construção de um hospital, ela precisa estar publicada. E quando você me pergunta o que eu preciso publicar, toda a execução da obra, não tem como, tá? É um trabalho de acompanhamento que vai ser feito na transparência. Quando você disponibiliza, por exemplo, o primeiro ou o segundo boletim de medição, essa informação ela precisa estar disponibilizada no portal de transparência. Conforme a obra ela for andando, digamos assim, as informações elas precisam estar atualizadas, tá? Então, só para resumir aqui, todas as obras do município, independente da secretaria, elas precisam estar publicadas no portal de transparência. Exatamente, Paulinha. E é importante ter uma área específica somente para as obras paralisadas, tá? Isso é uma exigência de você ter as obras em andamento e as obras paralisadas em uma outra seção e ir fazendo os lançamentos de todas as medições, tá?
No radar da transparência, Alexandre aqui fez uma pergunta. No radar da transparência, consigo filtrar e avaliar a posição do meu município no estado? Sim. Inclusive, Alexandre, eu vou tentar abrir aqui o radar para a gente ver juntos, tá? O Alexandre é um caso de sucesso da CR2 também, Ricardo. Eu acompanhei a implantação, a gente conversou muito no decorrer da implantação deles aqui com a CR2. Eu que fiz fechamento com ele na época, eu lembro. Alexandre, se eu não me engano, é Jacinto, né, Juliana? Jacinto. Legal. Alexandre, aqui, ó, tá compartilhando minha tela, né? Então, o que você vai fazer? Você vai filtrar aqui o F, você vai selecionar Minas Gerais. A gente vai selecionar aqui, município não, perdão. A gente vai selecionar Poder Executivo e Legislativo. Desculpa, vamos selecionar só Executivo, no caso, da Prefeitura, né? E vamos selecionar a esfera municipal. Se deixar aqui o estadual, ele vai pegar o governo do estado também. Então, o que a gente tem aqui? 797 portais avaliados, 797 prefeituras, 40 portais apenas receberam certificação, e o índice das prefeituras de Minas Gerais foi de 56,12%, tá, Alexandre? Tiveram aqui 4 diamantes, 10 ouros, 26 pratas, 40 elevados, 454 intermediários, 203 básicos, enfim. Tá? Eu não lembro agora de cabeça, Jacinto, qual que foi o resultado. Desculpa. Eu não lembro agora, Alexandre, de cabeça, o resultado de Jacinto, tá? Mas vamos pegar aqui para a gente ver. Então, Jacinto ficou com o selo prata, tá? E foi uma entidade que, em 2024, teve 0%, não participou, acredito eu. E cadê o índice? E esse ano ficou com um índice de transparência de 78%, nível prata, certo? Respondido, Alexandre? Vamos passar para o próximo aqui. Paulinha, novamente, em relação, todos devem constar no portal da transparência, exemplo, obras, sim. Todas as obras, tá? Saúde, educação, todas as obras do município, tá, Paulinha? Independente se a obra está sendo executada, por exemplo, com recursos do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Educação, independente disso, tá? Porque no final de contas, a obra ela é da prefeitura, mesmo sendo executada ali com recursos de fundos diferentes, tá? Em relação a pendências da gestão passada, aí aqui eu estou pegando uma pergunta da Financeiro Palestino, tá? Em relação às pendências da gestão passada, temos muitos problemas com isso. Cobranças que não tem como resolver. O que fazer nesse caso? Boa pergunta. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Todas as informações que ficaram pendentes relacionadas a informações da gestão anterior, 2024, 2023, enfim. Para efeito do índice de transparência, infelizmente, não tem o que a gente fazer. A gente passou por esse problema também, relacionado a vários clientes nossos. A gente teve muito cliente que ficou com elevado por conta disso. Porque são informações que não foi feita a transição de gestão, não foi passada da gestão anterior para quem entrou. Infelizmente, não tem o que a gente fazer para o efeito do índice de transparência. Mas quando a gente fala das notificações, aí não vai ter dor de cabeça nenhuma, tá? Porque o ordenador de despesas atual, se ele assumiu em 2025, ele responde pelo início do mandato dele, tá? Então, apesar de ter prejudicado o índice de transparência, mas para efeito de notificação, para efeito de aplicação de sanção, não cabe aplicação de sanção para informações que são de responsabilidade de ordenadores de despesas anteriores, tá? Mônica Rodrigues. Ricardo, sou a Mônica da Câmara de Pau d'Arco, temos o prazo para publicar todas as pendências até dia 15. Caso não seguimos até o dia 15, há alguma possibilidade de alguma prorrogação? Mônica, não consegui entender muito bem a sua pergunta, tá? Juliana Sorrano, alguma ideia?
Mônica, seriam itens de avaliação do Programa Nacional ou alguma solicitação do TCM Pará em relação a algum dado que vocês precisam publicar? A gente tem uma solicitação do TCM, né, Juliana, em relação a algumas informações que estão sendo solicitadas? No caso, pode ser alguma organização que a Câmara está fazendo, que é fechar tudo até o dia 15, ou pode ser que ela tenha alguma notificação. Então, a gente precisaria entender mais sobre, para a gente conseguir te responder, Mônica. Mas se for notificação, a gente precisa sim cumprir nesse prazo de 15 dias, tá? Exato. Inclusive, Mônica, chama a gente lá no WhatsApp, tá? Provavelmente, se for uma demanda que já foi passada para a gente, está em andamento, tá? Mas não entendi muito bem a sua pergunta. Se for algo relacionado a isso, pode fazer contato com a gente direto ali. Dário Nolácio, como consigo ver as pendências do que for? Vamos lá, Dário. No próprio radar, lembrando que, pessoal, isso aqui, Dário, se tu puder informar qual que é a tua entidade, a gente já vê juntos aqui, tá? Lembrando que todas essas pendências que foram apontadas aqui no radar, eles não são pendências de hoje, tá? Eles são pendências da data que foi feita a avaliação do portal de vocês. Então, novamente, pode ser que critérios que naquela época estavam como não atendidos estejam atendidos, e vice-versa, tá? Mas eu vou pegar aqui o exemplo, Dário, como tu não mandou aí qual que é a entidade, vou usar o exemplo aqui de Jacinto, tá? Quando você chega aqui no radar, você vem em respostas. É porque eu cliquei aqui, não sei se ficou claro. Vamos lá. Na página inicial do radar, você vai selecionar qual que é a tua entidade, tá? Então, você vem aqui em unidade gestora e você vai pesquisar a sua entidade. Vou pegar aqui um cliente que eu lembrei de cabeça. Vou pegar aqui Prefeitura de Paragominas, cliente nosso. Ele teve um índice de 98%, foi diamante, certinho. E aí tu vais observar, Dário, que tem aqui avaliações e respostas. Depois que tu filtra pela tua unidade gestora, quando você vem aqui em respostas, você vai ter acesso a toda a tua avaliação. Aqui você tem toda a tua avaliação. O resultado que foi dado, né, se atende ou não atende, o link que foi avaliado, a evidência final, tá tudo certinho aqui, tá? E aqui, deixa eu filtrar novamente aqui. E aqui você consegue ver, por exemplo, aqui de Paragominas. Paragominas teve como não atendido, identifica o nome dos atuais responsáveis pela... pelas secretarias. Então, provavelmente, tinha alguma secretaria de Paragominas que estava sem o nome da pessoa responsável por aquela determinada secretaria. Então, acabou pegando como não atendido neste item específico. E assim vai embora. Cada linha dessa aqui é um item que você vai conseguir observar por atendido ou não atendido. E você pode exportar a tua avaliação aqui, ó, em planilha. E aí você abre ela no Excel e você vai ter acesso à tua avaliação completa ali. Certinho? Pessoal, mais alguma pergunta que a gente possa responder? Acredito que a gente conseguiu responder todas aqui. Só verificar se tem mais alguma. Gleice de Sapucaia, com a ajuda da CR2, conseguiu pela primeira vez o diamante. Gleice, obrigado pela parceria, tá? A Sapucaia foi um case também que a gente conseguiu elevar aí para diamante, vinha tendo dificuldade ao longo dos últimos anos. Agradecemos pela parceria, tá? E vamos seguir agora em 2026 para elevar ainda mais esse índice, tá? Ficou com diamante, 96%, para a gente buscar sempre cumprir aí 100% das exigências, tá? Controladores da Pampieira, não conquistamos o selo prata, organizar. Isso mesmo, Celestina. Trabalhar para
melhorar esse resultado aí para 2026, tá? Amanda, acabei passando aqui a pergunta dela. Como posso melhorar o meu sistema para que possamos elevar o nível de transparência? Podemos contratar uma... Explicar para você especificamente, né, mano? Quais são as pendências hoje do teu portal, o que fazer para melhorar isso. E, obviamente, se você precisar de ajuda, precisar de uma equipe interna para dar esse suporte, a gente disponibiliza a nossa equipe para poder dar todo esse auxílio para garantir um resultado para vocês, tá? Adriano, tínhamos selo prato, isso aqui acho que a gente respondeu, Alexandre também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, pelo que eu vi aqui, pessoal, eu acredito que todas as perguntas foram respondidas. Camila, tem alguma pergunta que falta? Juliana, Sorrana, conseguiram identificar alguma pergunta que falta a gente responder? Vocês querem fazer alguma colocação para a gente poder encerrar? Não, Ricardo, todas as perguntas foram respondidas. A única colocação para finalizar aqui é agradecer a confiança de todo mundo no nosso trabalho, agradecer a parceria daqueles que são nossos clientes. Foi muito importante para esse resultado esse ano, todos os processos que foram implementados pela CR2 com esses clientes. A gente teve uma devolutiva e daqueles que a gente teve essa devolutiva, o resultado saiu e hoje a gente pode estar comemorando a maioria desse selo diamante. Amém. Ju? Também só agradecer, Ricardo, a parceria de todos os nossos clientes que estão presentes aqui na live, né? E convido a quem ainda não é nosso cliente que venha conhecer nosso trabalho. O QR Code está na tela, é só vocês apontarem e pedirem um diagnóstico aí do portal de vocês que a gente com certeza vai atender. É isso. Excelente, pessoal. Muito obrigado a todos que participaram da live, que interagiram com a gente, mandaram perguntas, tá? E já fica o convite. Elissandra, você está levantando a mão. Se você quiser fazer alguma pergunta, utiliza lá o campo de perguntas para a gente, por favor, que a gente não consegue abrir o microfone para vocês, tá? Mas é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo, a participação, quem mandou pergunta, quem interagiu. E já fica o convite para participar das lives que a gente vai fazer a partir de janeiro. Foi um pedido tanto de quem é nosso cliente, como de pessoas que a gente vai conversando ao longo do ano, leads que vão chegando, que solicitam diagnóstico. Outra coisa, se vocês acessarem o nosso site, vocês vão ver que tem diversos materiais que a gente disponibiliza gratuitamente para vocês, tá? E-books relacionados a como estruturar uma equipe interna, e-book para criar calendário, tem muito material. Hoje a gente está com 17 ou 18 materiais gratuitos, se eu não me engano, tá? Então, acesse o nosso site, vocês vão ver que tem uma página ali chamada Materiais Gratuitos, lá dentro tem muita coisa gratuita. A gente disponibiliza também o diagnóstico gratuito para vocês. Pessoal, o diagnóstico, ele é totalmente gratuito, sem compromisso, tá? Obviamente, o objetivo do diagnóstico não é só mostrar os itens que faltam hoje, mas é de mostrar para vocês quais são os problemas internos que resultaram nessa falta de informação. Então, é fazer uma identificação completa. Se hoje vocês têm uma pessoa que consiga revisar as informações do portal, que se os treinamentos, se os setores internos passaram por algum tipo de treinamento, se as empresas que fornecem o site de vocês, os sistemas, se existe um acompanhamento dessas empresas, e fazendo sentido para vocês, e se vocês tiverem interesse ao final desse diagnóstico de conhecer como funciona a nossa metodologia, aí a gente pega mais 15, 20 minutinhos ali dessa videochamada para poder apresentar para vocês a nossa metodologia, tá? É isso, pessoal. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Marcos perguntou aqui quando será entregue os selos. Marcos, você é de qual estado, por favor? Se você puder mandar aí, eu já te falo certinho. Mas o que acontece, pessoal? Os selos, todos os estados, a princípio, vão fazer eventos presenciais para fazer a entrega, tá? Todos os estados, a princípio. Tem alguns estados que já estão com data marcada e tem outros que ainda estão com essas datas para definir, tá? Novamente, para quem é nosso cliente, nós vamos informar ali dentro dos grupos, vamos mandar comunicados ali por e-mail, WhatsApp,
informando as datas certinho, para que os prefeitos, os presidentes de Câmara, que as equipes internas possam ir nesses eventos. São eventos muito importantes, novamente, a gente sabe que a questão política ela é importantíssima, tá? Mas para o próprio reconhecimento interno de vocês. Acredito que a grande maioria das pessoas que estão participando aqui são de cargos técnicos, controladores, contadores, secretários, chefe de gabinete, diretores de Câmara. Então, é importante que vocês tenham esse reconhecimento também do cargo político, do ordenador de despesa, do prefeito, do presidente. Então, esse evento ele serve justamente para isso. E para quem esse ano não recebeu o selo, que não vai participar desse evento, também serve para que vocês mostrem para o presidente, para o prefeito da entidade de vocês, para que ele crie, acenda essa luzinha na cabeça dele, de que hoje a transparência, ela pode, ela gera problema, ela vai gerar notificação, ela gera ali ataque de oposição, ela gera portal de notícias mostrando que a prefeitura X ficou com um índice abaixo da média do estado, mas a mesma transparência que gera dor de cabeça, que gera problema, ela também gera pontos positivos, desde que vocês consigam alcançar um resultado ali de receber uma premiação. Então, é muito importante que os ordenadores de despesas entendam isso, porque a gente sabe como funciona, pessoal. A gente está desde 2011 trabalhando só com transparência pública. Desde 2011 para cá, assim, é uma evolução constante. E pode ter certeza que não vai piorar. A tendência é que a cada ano surjam mais exigências, tá? A cada ano, porque assim, ó, eu vou dar um insight para vocês, para quem ficou agora até o finalzinho, para compensar vocês, para que vocês reflitam pelo seguinte: por que que ano a ano a matriz ela só aumenta? Porque, pessoal, a matriz ela não é feita com base na cabeça de alguém da Tricom, não. Ela é feita toda com base nas legislações vigentes. Na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei da Ouvidoria, LGPD, enfim. E ainda tem pontos básicos da Lei de Acesso à Informação que não são cobrados hoje. Como, por exemplo, o patrimônio. Patrimônio até hoje não é cobrado no PNTP, e se você abrir a Lei de Acesso à Informação, você vai ver que tem lá que toda entidade pública precisa divulgar no portal da transparência a sua relação de bens móveis, imóveis e veículos. Tá? Outra situação que eu tenho certeza que em algum momento vai entrar nos próximos anos, gastos com cartão de crédito. Que é uma situação que vem sendo muito debatida no âmbito federal, né, com os gastos ali dos senadores, deputados federais, presidentes. Pode ter certeza, é sempre de cima para baixo. Vai chegar um momento que isso vai ser cobrado no PNTP. A gente sabe que a realidade da grande maioria das prefeituras e câmaras é de não ter cartão de crédito. Mas vai ser uma exigência que vai entrar. Controle de frota de veículos é outro ponto, que eu acredito que nos próximos anos deve entrar. Então, são pontos que, hoje, a gente já treina e já instrui os nossos clientes a divulgar essas informações, mas vem em separado ali na nossa matriz de cobrança também, porque não é fiscalizado, entre aspas, né? Não tem ali no PNTP, não é exigido. Mas são pontos que, por estarem previstos em alguma legislação, a gente acaba passando também para quem é nosso cliente, tá? Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui a live. Novamente, muito obrigado pela participação de todos. Fica o convite para baixar os nossos e-books, para solicitar um diagnóstico gratuito e já pode deixar na agenda de vocês, no dia 7 de janeiro, às 14 horas, nós vamos fazer a nossa primeira live de 2026 e a ideia é manter essa constância toda quarta-feira às 14 horas, seguir com lives semanais, tá bom? Obrigado, Sorrana. Obrigado, Ju. Até a próxima. Até mais. Até a